Olá pessoal, tudo bem galerinha do sexto ano? Hoje nós vamos começar a nossa aula 9 que vai falar sobre as zonas térmicas da Terra. Além dessa aula que eu vou estar postando para vocês, vocês também vão ver a aula do professor Nélio, que vai falar sobre as zonas térmicas da Terra e também vai reforçar algumas coisinhas que nós já estudamos em sala de aula e aqui no ambiente virtual. O que são as zonas térmicas da Terra? Elas são as zonas de diferente temperatura que a Terra possui. Mas por que a Terra tem essas diferentes temperaturas? Porque ela não recebe a mesma quantidade de raios solares por um todo. A Terra, como nós já estudamos, ela possui um formato que não está correto aqui, que ela é arredondada, achatada nos polos, e esse formato da Terra se chama geoide. Então a Terra possui a forma geoide. Devido a esse formato da Terra, as incidências dos raios solares, vamos supor que isso aqui seja o Sol, certo? A incidência dos raios solares não acontece da mesma maneira. Para a gente poder estudar essas zonas climáticas, nós vamos utilizar os principais paralelos que a Terra possui. Nós sabemos que o principal deles é a linha do Equador, que vai dividir a Terra ao meio em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, tá? A linha do Equador, Depois vocês vão ver que eu também tenho como principal paralelo aqui em cima o Trópico de Câncer, aqui ao sul, o Trópico de Capricórnio, tá? Aqui eu tenho o Trópico de Câncer, aqui de Câncer, e o Trópico de Capricórnio. Além dessas duas linhas imaginárias, eu ainda tenho o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, eu preciso ter eles como norte para eu poder colocar as minhas zonas climáticas aqui. Porque, novamente recordando, eu comecei falando que os raios solares não chegam na Terra de forma igual. Nós temos 3 zonas climáticas, só que 3 repetidas sempre em 2. Eu tenho aqui a tropical do norte e a do sul, que vai ser a zona climática mais quente, porque ela recebe os raios solares de forma direta, tá? Essa é a zona equatorial, tropical, intertropical. Você pode ouvir essas 3, ela sendo chamada dessas 3 formas, tá? Quando eu vou vindo para aqui, ó, depois que eu passo em direção ao Círculo Polar Ártico, saio daqui do Trópico de Câncer e vou para o Círculo Polar Ártico, eu vou ter uma outra zona climática aqui, ó. Só que nessa, os raios solares já começam a atingir de forma mais inclinada. Então ela não é tão quente como essa daqui, que vai ser quente durante o ano todo, tá? Ela vai ser conhecida como zona temperada. Qual que é a característica da zona temperada? Ela é a zona... o porquê de ser temperada? Porque ela é tudo na quantidade certinha, onde as estações do ano são perfeitas. Tá? Então eu tenho aqui outra zona, eu vou ter a zona temperada do norte e a zona temperada do sul aqui embaixo. Quando chega nos polos aqui em cima,
este raio solar vai atingir de forma bem inclinada, ou seja, ele atinge a Terra de raspão. Então, como ele atinge assim de forma bem de leve, é onde formam as calotas polares. E eu acabo tendo aqui o Ártico e aqui a Antártida. Essas zonas climáticas são conhecidas como zonas polares ou zonas árticas. Também podem ser chamadas de zona glacial. Tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês agora, eu vou montar como vai ficar o nosso desenho. Você já tem o nome dos principais paralelos aqui. Opa, deixa eu pegar esse nome. Lembra que esse geóide aqui, ó, é o nome do formato do planeta Terra, hein? Não esqueçam disso. O formato do planeta Terra é geóide. Daí nós vamos para as zonas climáticas aqui, ó. Aqui eu vou ter as minhas duas zonas equatoriais, tá? Vamos colocar aqui, montar uma legendinha falando que o que está desse jeito é a zona equatorial. Essa zona equatorial também pode ser chamada de tropical ou intertropical, certo? Depois eu vou ter, ó, e uma característica dela, a mais quente. Aqui em cima, eu tenho uma zona polar e aqui embaixo eu também tenho a zona polar. Uma zona polar no norte e uma zona polar no sul. Daí você vai construir o seu desenho, uma legenda aí, e vai colocar zona polar. Lembrando que essa zona polar também pode ser conhecida como zona ártica, ou Antártida. Ártica se ela for no norte, Antártida se ela for no sul, certo? E também vai ser conhecida como glacial. Só reforçando, lembrando que eu tenho uma zona equatorial no sul, uma zona equatorial no norte. Uma zona glacial no norte, uma zona glacial no sul. Uma característica da zona glacial, a mais fria. Agora, olha, eu tenho a mais quente, tenho a mais fria. Aqui no meio, eu vou ter a temperada. Eu tenho a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Daí eu monto na minha legendinha. Zona temperada, tá? Você, ao invés de este desenho da explicação que eu fiz aqui, você vai ter que ter no seu caderno e eu vou estar dando visto nesse desenho quando nós retornarmos para a nossa aula presencial. Ao invés de usar os símbolos, vocês podem usar cores. É que eu só tenho a canetinha de duas cores aqui, então ficou tudo de azul. Mas você pode, por exemplo, pintar a zona equatorial de vermelho. Pode fazer a zona temperada de verde. E fazer as zonas glaciais de amarelo. Tá? Uma indicação que eu dou. Daí você muda aqui. Coloca vermelho na zona equatorial, amarelo na zona polar e verde na zona temperada. Certo? Quando nós voltarmos à aula presencial, nós vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre tudo isso aí. Não deixe de assistir o vídeo do Dr. Nero, que também vai ajudar muito a vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa aula que tem como tema zonas térmicas da Terra. Tá certo? Um abraço, até a próxima.